Olá pessoal, professor Carlos aqui do Fox Concursos, continuando com as nossas aulas de revisão para a banca da VUNESP. Assunto de hoje, juros simples. Eu trouxe duas questões para vocês, mas antes vamos revisar o que é juros simples. No juros simples, ele é calculado apenas sobre o montante, sobre o capital inicial, C. Então, existe uma primeira fórmula que diz que os juros, J, acumulado ao longo de um tempo T, dado uma taxa I e um capital inicial C, é igual ao produto deles. Juros, então, C vezes I vezes T. Então, e decorrido um tempo do investimento, o montante final que eu vou receber vai ser o meu capital inicial mais os juros. E o melhor jeito de explicar isso, eu acho, é com um exemplo. Então, digamos que eu fiz uma aplicação, fui lá e coloquei R$1.000 numa aplicação que rende 12% de juros ao ano, a taxa de juros simples, e eu deixo esses R$1.000 lá rendendo juros durante 5 meses. Quanto eu vou ter no final desse período? Bom, como é juros simples, nós podemos calcular os juros por essa equação aqui. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Muita atenção às unidades da taxa e do tempo. Mas a gente vai chegar lá. Primeiro, vamos calcular quanto eu vou receber de juros com essa aplicação. Cheguei lá no banco, coloquei R$1.000 numa aplicação, o gerente me disse que vai render 12% ao ano e depois de 5 meses eu tiro essa aplicação. Quanto dinheiro eu vou ter? Bom, vamos calcular primeiro o juros. Juros vai ser igual ao capital inicial que eu coloquei lá, R$1.000, vezes a taxa de 12%, 12 dividido por 100, vezes o tempo, vezes 5 meses. Só que tem uma questão aqui. A taxa, muita atenção a isso, o pessoal das questões adora brincar com isso, a taxa está ao ano e o tempo está em meses. Então, eu preciso passar a taxa de 12% ao ano para uma taxa anual para uma taxa mensal. Então, quantos meses eu tenho no ano? 12. Então, se ele dá 12% em um ano, em um mês ele vai dar 12 dividido por 12, 1%. Então, eu posso dividir aqui esses 12% por 12. Assim, eu vou ter a taxa ao mês, e o tempo vai ser em meses. E aí tá tudo certo. Então, vamos resolver. Quanto essa minha aplicação rendeu de juros? Vamos ver, esse 12 vai cancelar com esse. Vou cancelar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Vai sobrar 10 vezes 5, míseros R$50. Depois de 5 meses esperando, o meu capital gerou um juro de R$50. E quanto que eu vou receber no final desses 5 meses? O meu montante final vai ser o que eu já tinha colocado lá, R$1.000, mais os juros. Os juros nesse período foram de R$50. Portanto, o que eu recebi no final de 5 meses foi o que eu já tinha colocado lá, 1.000, mais os juros, 50. R$1.050 foi o valor recebido após este período. Feita essa breve revisão, deixa eu apagar aqui e nós vamos resolver então uma questão da VUNESP de 2018. Vamos para o enunciado. Conrado tomou um empréstimo de valor igual a R$8.000, que foi totalmente pago, em uma única parcela após N meses, com acréscimo de juros simples a 9% ao ano. Eu sempre gosto de colocar a taxa ao ano. Se o valor total pago foi de R$8.600, então N, o número de meses, foi igual a quanto? Então, o Conrado foi lá no banco, tomou um empréstimo de R$8.000 e pagou todo esse empréstimo depois de um tempo N de meses, depois de N meses, que é o que a gente quer calcular, e os juros que esse banco ofereceu para ele foi de 9% ao ano. E no final desses N meses, ele foi lá e pagou R$8.600. Eu quero saber quanto vale N, depois de quantos meses
ele pagou este empréstimo. Então vamos lá. O montante total que ele pagou foi 8.600, que foi o que ele tomou de empréstimo, 8.000, mais os juros. Capital mais os juros. Eu sei que o capital inicial dele foi 8.000, porque o enunciado me disse. Então, 8.000. Os juros, portanto, que Conrado pagou foi 8.600 menos 8.000. Então, Conrado pagou só de juros R$600. Só que, como o banco foi bonzinho e cobrou juros simples, eu consigo aqui calcular os juros pela fórmula C vezes I vezes T. O capital inicial nós já temos, o enunciado deu para a gente, que ele tomou R$8.000 emprestado. A taxa também deu para a gente, 9%. 9 dividido por 100. Só que essa taxa está ao ano. E o tempo está sendo contado em meses. Como é juros simples, eu posso simplesmente dividir por 12, porque nós temos 12 meses em um ano. Então, 9%, eu coloquei 1.000 aqui, é 100. 9% vezes 12. Finalmente, o tempo é o que a gente quer descobrir, e ele chamou de N. Então, vamos chamar de N. Nós já calculamos os juros que Conrado pagou, que foi de R$600. Então, essa conta vai ter que fechar R$600 de juros. Agora vamos simplificar o que dá para ser simplificado. Vou cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Esse 9 e esse 12 podem ser divididos por 3. Vai sobrar aqui 3 e aqui embaixo 4. Esse 80 aqui eu vou dividir por 4. Vai sobrar 20. E agora, como está muito poluído, deixa eu reescrever essa equação aqui embaixo. Então, 600 igual a, sobrou 20, vezes o que era 9 antes, sobrou 3, vezes N. Vamos então multiplicar. Jogar tudo que é N para um lado e número para o outro. 20 vezes 3, 60 vezes N igual a 600. N vai ser, portanto, o número de meses. 600 dividido por 60, 10. Conrado, então, levou 10 meses para pagar este empréstimo e pagou um juros de R$600. Tranquilo? Bom, vamos para mais uma questão de juros simples para ajudar a sedimentar bem o conteúdo. Dessa vez, a VUNESP de 2015. Se quiserem pausar para tentar resolver, fiquem à vontade e nós vamos resolver essa questão agora. Enunciado. Aloísio e Berilo aplicaram, respectivamente, R$4.000 e R$5.000 a uma mesma taxa mensal de juros simples durante 4 meses. Ok. Se o valor dos juros recebidos por Berilo foi R$50 maior do que o valor dos juros recebido por Aloísio, então a taxa anual de juros simples dessa aplicação foi de... O que ele pede, então, é a taxa anual de juros. Vou até desenhar aqui com uma cor diferente. Então, vamos lá. Os juros recebidos por Berilo foi R$50 maior do que os juros recebidos por Aloísio. Então, os juros recebidos por Berilo, que eu vou chamar de JB, foi R$50 maior, então 50 mais os juros recebidos por Aloísio, JA. E também nós temos o capital inicial do Aloísio e o capital inicial do Berilo. Aloísio aplicou R$4.000 e Berilo aplicou R$5.000. E a taxa é igual para os dois, que é o que a gente quer descobrir, é o que a questão perguntou. Por quanto tempo eles fizeram essa aplicação? Durante 4 meses. Então, o nosso tempo é 4 meses. Importante sempre escrever a unidade para a gente se lembrar que ele pediu a taxa anual e nós estamos trabalhando com meses. Então vai ter uma conversãozinha aí depois.
Mas vamos nessa. O que eu preciso fazer agora é reescrever os juros, como eu sei que são juros simples, pela fórmula capital vezes a taxa vezes o tempo. E eu preciso fazer isso para o Berilo e para o Aloysio e substituir nesta equação aqui. Então, os juros recebidos por Berilo foi quanto ele aplicou, 5.000, vezes a taxa, que é o que a gente quer descobrir, vezes o tempo, que foi 4 meses. Já os juros recebidos por Aloysio foram o valor que ele aplicou, R$4.000, vezes a mesma taxa I, vezes o mesmo tempo, 4 meses. E agora a gente pode substituir isso nessa equação aqui. Antes até para dar um... Não vou multiplicar agora porque vai ficar mais simples depois. Então, JB, 4 vezes 5.000 vezes a taxa I é igual a 50, mais os juros do Aloysio, que são 4 vezes 4.000 vezes I. Eu vou jogar tudo que tem I para um lado e tudo que é número para o outro. E eu vou ficar então com, já colocando os fatores comuns em evidência, 4I que multiplica 5.000 menos 4.000. E do lado direito ficou apenas 50. Esse termo aqui, 4 vezes 4.000, eu passei para o outro lado lá, subtraindo. Só como eu tenho 4i em evidência, quando eu tenho 4i nos dois termos, eu coloquei ele em evidência e fiquei com 5.000 menos 4.000 aqui. Então isso vai ficar 4 vezes i vezes 5.000 menos 4.000, 1.000. Esse 1 está um pouquinho feio, deixa eu apagar aqui. Vezes 1.000 é igual a 50. A taxa de juros, portanto, I vai ser igual a... Vou fazer isso aqui em cima. A taxa de juros I vai ser, portanto, 50 no numerador. E no denominador nós temos 4 vezes 1.000, 4.000. Essa é a taxa de juros ao mês. Porque nós estamos trabalhando com tempo em meses. E o que nós queremos é a taxa de juros aqui ao ano. Então, para passar de taxa de juros ao mês para taxa de juros ao ano, eu tenho que multiplicar pelo número de meses que eu tenho no ano. Então, a taxa de juros ao ano vai ser igual a esse 50 dividido por 4.000 vezes 12 meses. E agora é só simplificar o que dá para ser simplificado. Esse 0 corta com esse 0. Esse 400 eu posso dividir por 4, vai dar 100. Dividindo também por 4 esse 12 aqui, vai dar 3. Isso aqui vai dar, portanto, deixa eu até mudar de cor. A taxa de juros ao ano vai ser, portanto, o que sobrou aqui? 5 vezes 3 dividido por 100, que é 5 vezes 3, 15 dividido por 100. Isso dá 15 dividido por 100, 15%. 15% é a taxa de juros dessa aplicação. A alternativa, portanto, letra E. E com isso nós finalizamos a revisão de juros simples e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!